Olá, nono ano, tudo bem? Bom, vamos agora curtir um pouquinho este espaço também que estava meio ali abandonado, né? Nossa plataforma do YouTube. Então vamos retomar. Iniciamos então hoje o nosso terceiro bimestre com a nossa apostila de literatura, tá bom? Então tem lá entre literatura e cinema. É um conteúdo muito interessante, é uma visão totalmente diferenciada, né, do cinema e da relação que ele estabelece com a literatura, tá bom? Então nós temos aí algumas etapas a serem seguidas, eu vou passando para vocês e qualquer dúvida vocês podem me chamar no particular no WhatsApp e me perguntar, tá bom? Então nós começamos assim, com um pensador. Na base de todo filme está o texto, ele é o guia de tudo. E não é por acaso que os roteiristas disputam com os diretores a autoria das obras. Porque nenhuma ação é boa se não tiver amparada pelo que é dito em torno dela, né? Então aqui quer dizer, por melhor que seja os atores, né, os representantes ali daquele texto, daquele que vão colocar em prática, né, aquela determinada cena, se o texto, né, quem está por trás desse texto, os autores desse texto, se não dá uma boa base, se não dá um amparo, né, para os atores, por maior criatividade e melhor assim desenvolvimento ali dos atores, não sairá bom, né? Não ficará bom, tá? E aí nós temos a capa de como fazer um filme de amor na página 57 do livro de vocês, tá? Ela começa roteiro escrito e comentado por Luiz Moura e José Roberto Toreiro, né? Coleção Aplauso Cinema Brasil, Cultura, né? A capa de um livro. E aí, na verdade, esse livro tá todo ali o roteiro que foi escrito, dirigido e comentado por Luiz Moura e José Roberto Toreiro, tá? E aí nós temos três questões aqui, logo embaixo na página 57, que eu gostaria que vocês registrassem as respostas de vocês lá no caderno de vocês, tá? Vocês vão registrar, vão enviar a fotografia aqui pelo Classroom, né? Pela nossa plataforma. E aí, mas depois eu retomarei com vocês as respostas de vocês no início da nossa aula da semana que vem, do dia 12 de agosto, tá? Mas a primeira questão fala assim: a imagem reproduz a capa da publicação do roteiro do filme Como Fazer um Filme de Amor. Considerando apenas o título, em qual gênero de texto você enquadraria essa obra? Como fazer um filme de amor? Em qual gênero textual você enquadraria só esse, né? Esse texto só pelo título dele, tá bom? Depois, segundo exercício. Observe a fotografia que ilustra a capa do livro. Em grupos, comentem a cena procurando descobrir que elemento da trama ela revela. Por que a revelação desse detalhe não chega a ser um problema para o leitor? Então, em primeiro lugar, vocês vão analisar individualmente, porque esse bate-papo, essa conversa que ele pede aqui, né, em grupos comentem a cena, nós faremos na próxima semana. Mas eu quero que cada um de vocês destaquem elementos, né, desta cena, ok? E aí ele coloca assim, né, e depois ele pergunta, tente descobrir que elemento da trama ela revela. Então, tem algum elemento aí que acaba revelando, né, algo que acontece na trama, e porque a revelação desse detalhe não chega a ser um problema para o leitor, né, não vai atrapalhar e não vai, de repente, vai tirar a expectativa, né, vai diminuir ali a expectativa que o leitor tem em relação, tá? E o terceiro exercício, qual a importância do texto para um filme? Então, nós falamos que o texto, né, logo mais aqui, um pouquinho antes aqui de nós partirmos exatamente para essas questões, eu coloquei que o texto, ele na verdade, assim, ele é de extrema importância, né? Ele é a base de todo filme, ele é a base para um teatro, ele é a base de muitas coisas, né? E, então, assim, é ele que vai dar a liga entre o enredo, entre a narrativa, entre o espectador, né, então, assim, ele dá ali totalmente, mas, assim, na sua visão, né, qual o seu entendimento sobre o texto, né, qual a importância do texto, tá bom? Para um filme. Na página seguinte, na página 58, nós temos uma explicação. Ai, preste atenção. Quando um roteiro de cinema é publicado em formato de livro, o elenco e a equipe da produção deixam de ser seus únicos leitores.
né? E para deixar o texto mais interessante para o leitor leigo que não trabalha com cinema, os autores do roteiro de Como Fazer um Filme de Amor acrescentaram algumas notas ao longo do texto, como essa do roteirista José Roberto Toreiro, que explica a escolha do título do filme. Então, vocês vão ver ao longo do estudo, né, do desenvolvimento do estudo da capa desse livro, nós vamos estudar alguns comentários, alguns textos que são, na verdade, explicações, né, tanto de José Roberto Toreiro, né, como de outros autores ali que participaram na criação deste roteiro, tá bom? O primeiro texto, ele fala assim, ó, o filme teve vários títulos provisórios, como Paixão de Amor, mas já vi um filme com esse estúpido título. Quando dois corações se encontram, mas esse não tinha ironia e alguns desavisados poderiam ir ao cinema esperando realmente um filme de amor. E Pamonhas, pouco por comercial e um tanto ofensivo. Acabou valendo o explícito Como Fazer um Filme de Amor, tá? E aí a primeira questão fala assim, explique por que o título final foi uma boa escolha, considerando as demais opções, o público e o fato de o filme explorar características típicas das comédias românticas. Então, por que o título final foi uma boa escolha, né? Considerando todos esses itens que seguem, tá? Depois, segundo exercício, os autores do filme gostaram do título escolhido? Que expressão do comentário de Toreiro deixa evidente a opinião dele, né? Então, releia ali aquele trechinho, texto 1, para vocês identificarem e colocarem aí, tá? Texto 2. O roteiro vive em uma espécie de limbo entre literatura e cinema, visto como efêmero na esfera cinematográfica e bloqueado pelos preceitos rígidos da canônica legitimidade literária, fatos que contribuem para o equívoco de não autonomia no processo de leitura literária do roteiro. Essa espécie de limbo que existe entre a literatura e o cinema é como se fossem as extremidades, né? O roteiro, ele fica sendo as extremidades ou como se fosse uma margem, né? Que ficasse ali ao redor, né? Da literatura e do cinema, né? Então, é como se ele tivesse ao redor ali, como se ele, na verdade... ele criasse na verdade, ele cerca, né, a literatura e o cinema, é como se ele estivesse cercando a literatura e o cinema, tá? O texto 3, quando se trata de literatura e cinema, é a interação entre essas duas linguagens que está em questão, é o domínio e a interpretação de dois discursos, tanto da literatura quanto do cinema, né, que se apresentam ao leitor. Além dos elementos estruturais que guardam muitas semelhanças e dos recursos não verbais que no filme aumentam as possibilidades comunicativas, há também temáticas, mitologias, acontecimentos históricos que estão presentes na ficção e no cinema. E dessas questões que se pode inicialmente partir para a realização de leituras interdiscursivas. E aí aqui ao lado, na página 59, nós temos aí uma explicação do que é o discurso e do que é este interdiscurso, tá? O discurso é o efeito de sentido que se constrói entre os interlocutores, uma associação do texto ao seu contexto, ok? É o objeto teórico, enquanto que o texto é o objeto empírico, sujeito à análise. Um discurso, ele não é único. Ele é sempre construído a partir de outros discursos, aos quais remete e aos quais deve, em princípio, fidelidade, se o considerarmos em uma perspectiva ideológica. O conjunto de todos esses discursos que mantêm entre si relações de pertinência ou de impertinência é o que podemos chamar de interdiscurso, né? Então, essa questão do discurso não ser único, né? De que ele é construído por outros discursos. Esse conjunto é o interdiscurso, né? Então, é aquele efeito, né? Que construiu a partir entre os interlocutores, né? E entre uma teoria, entre um texto empírico, entre um texto... entre a tese, né? Entre o que a própria teoria ali, tá? E o que o leitor também, né? Entre essa relação que a gente acaba estabelecendo, em que a mensagem, né? Que foi passada e a mensagem que foi assimilada, né? O que foi interpretado, tá?
E aí, na terceira questão, ele fala assim, ó, literatura e cinema possibilitam a realização de leituras interdiscursivas. O que você entende por esse termo, né? O que você entendeu da questão de ser de leituras interdiscursivas? E aqui do lado, né, o nosso pensador, ele tem uma informação seguinte: a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Né? Então, a literatura é através da literatura que nós temos essa, vamos dizer assim, um leque de oportunidades, um leque de possibilidades para vivermos, interpretarmos, fazermos aí diversas leituras em relação ao que estamos trabalhando, né? E um texto, né? Um texto literário, um filme, um livro, ele nos dá ele nos oferece esse leque de oportunidades, esse leque de diversas leituras, esse leque de diversas possibilidades para vivermos, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão desenvolver essas atividades, vão enviar o registro, né, com as fotos legíveis lá no nosso Google Classroom, tá bom? E aí, nós damos continuidade na próxima semana, porque eu quero saber quais foram as leituras que vocês tiveram dessa primeira capa, né, desse livro, Como Fazer um Filme de Amor, ok? Deixa daqui, tá bom? Então, nós nos vemos e logo mais continuamos nossa discussão sobre a importância do roteiro, do texto, no roteiro, do texto num cinema, tá bom? Beijos, amores, e qualquer coisa vocês podem me chamar no particular que eu estou disponível, tá bom?